Não. Boa noite, galera. Desculpa a demora ali, estava com alguns problemas técnicos. Eu estou com um pouco rouco. Obrigado por estarem aqui domingo às 9 da noite. Não sei se vocês me conhecem, eu vou me apresentar. Vou falar um pouco sobre game. Na verdade, eu vou falar muito sobre game, especialmente a relação de games com o metaverso. A ideia seria falar sobre digital avatars, mas como a gente tem só 25 minutos, acho que não vai dar tempo. Se der tempo, a gente chega lá. Eu sou Paulo Aguiar, sou sócio e CEO da 3C Gaming, uma das principais empresas de games e esportes no Brasil hoje. Eu já vou contar um pouco mais do que a gente faz, mas essa não é a minha primeira vez aqui no evento. Na verdade, eu fui campuseiro desde 2010. Esse aqui sou eu, na Campus Party 2010. Um pouquinho diferente, como vocês devem perceber. Mas eu participei das primeiras 4 edições da Campus Party. Então, esse evento significa muito para mim. É a primeira vez que eu estou palestrando aqui. E a primeira vez que eu vim para São Paulo foi para participar desse evento. Eu economizei durante 6 meses tudo que eu tinha para vir de Florianópolis para cá, de ônibus, e tentar mudar minha vida. E aconteceu exatamente nesse local. Então, para mim é muito importante estar aqui hoje. Mas vamos lá. Hoje eu sou o Paulo Aguiar. Esse aqui é o meu Instagram. Eu sempre gosto de compartilhar, porque nos últimos 10 anos eu conto a minha história criativa aqui. Todos os lugares que eu passei, os trabalhos que eu realizo, os países que eu viajei por conta da criatividade, do design e dos games. E eu tenho uma trajetória pautada pelo mercado publicitário. Não sei quem conhece das agências publicitárias, mas eu trabalhei 10 anos no Grupo Publicis, que é o maior grupo de comunicação do mundo. Lá eu atendi grandes contas como diretor de criação, atendi Toyota, Heineken, Bradesco, entre outras. Depois eu me tornei diretor de marketing do Next, o banco digital do Bradesco. E há um ano eu saí dessa carreira de bancário pós-publicitário para ser um dos sócios da 3C Gaming, que é a empresa na qual eu faço parte hoje. E, para quem não conhece a 3C... Alguém conhece a 3C aqui? Bom, quase ninguém. A 3C Gaming ela nasceu para cuidar da carreira de 2 grandes influenciadores, entre eles o Nobru, que é o maior influenciador gamer do mundo, com mais de 40 milhões de seguidores. Hoje a minha empresa é responsável por toda a comunicação e gestão de carreira dele, do Serol, e principalmente do Fluxo, a organização de esportes na qual a gente cuida de toda a parte administrativa, financeira, comercial, criativa. Então, hoje, boa parte do meu trabalho é dedicado a cuidar de tudo que o Fluxo faz, criativamente falando. Paralelo a isso, o Fluxo foi um sucesso de patrocínio, né? Então, hoje, o Fluxo tem Bradesco, Casas Bahia, TNT, TikTok, Buia e iFood como patrocinador. E esse contato fez com que a gente ganhasse uma proximidade muito grande dessas marcas. E hoje a 3C é a agência gamer dessas marcas que eu contei agora. A gente cuida de tudo que essas marcas fazem no mundo dos games. E eu sou a pessoa responsável pela parte estratégica, criativa e também a produção audiovisual. Tudo que vocês estão vendo aqui são trabalhos que a minha empresa realizou e produziu. Então, esses vídeos aqui foram produzidos e criados por nós. Hoje a gente faz jogo, a gente faz o CB, streamer, da Casas Bahia, então ele faz streaming hoje semanalmente, e toda a parte de comunicação do Fluxo, do Nobru e de alguns outros influenciadores. Então, por isso que eu fui convidado aqui hoje para falar um pouco de games e metaverso para vocês. Passado um pouco dessa claquete para explicar para vocês quem eu sou e o que eu faço, eu queria falar um pouco sobre games e, obviamente, perguntar quem se considera gamer aqui. Menos da metade. O que coloca essa base um pouco diferente, né? Porque, e eu vou trazer muitos dados aqui, a gente está falando de 3,2 bilhões de gamers no mundo hoje. Assim. 78% dos brasileiros afirmam que jogaram alguma coisa no último mês. Ou seja, praticamente 8 a cada 10 pessoas, mais do que a média que está aqui hoje. 84% dos brasileiros que jogam afirmam que jogos fazem parte, a principal fonte de entretenimento. 38% dos adultos acima de 30 anos jogam mais do que 10 horas semanais, como eu. E esse número que é o mais interessante, que é 96% dos jovens de periferia têm como sonho se tornar pro player. Então, essa foi uma pesquisa que a CUFA fez nas periferias brasileiras, perguntando para um jovem de até 16 anos qual é o sonho de vida dele. 96% disse que é ser jogador profissional de esportes, especificamente de Free Fire. Depois disso, vem ser jogador de futebol, depois disso, vem comprar uma casa. O impacto que isso tem a longo prazo no Brasil, acho que é imensurável. A gente vai ver daqui a uns 10 anos a diferença que o sonho dessa galera de periferia vai fazer no nosso país.
A indústria dos games ela é gigante em termos de faturamento. Vocês já devem ter ouvido falar que a indústria dos games ela é maior do que a da música e cinema juntos. Na verdade, ela não é que ela é maior, ela é 5 vezes maior do que a música e cinema juntos em termos de faturamento global. Então a gente está falando de 222 bilhões de dólares projetados. Eu não sei se está dando para ver certinho, mas aqui nesses gráficos a gente vê a porcentagem do mobile, do console e do PC. Então esse crescimento dos games ele está muito associado ao impulsionamento do mobile e da proliferação da internet em todos os lugares. Um outro dado muito interessante é a pesquisa chamada PGB, que é feita com 16 mil pessoas no país, espelhando o censo, ou seja, tem um nível de acurácia muito grande. Estima que a gente tem 128 milhões de gamers, são 78% da população brasileira. Desses 128 milhões de gamers, 53 milhões gastaram dinheiro com jogos no último mês. Isso dá para entender por que é maior do que música e cinema, porque não tem 53 milhões de pessoas nesse país que gastam dinheiro com música ou que vai no cinema. Mas sim, tem 53 milhões de pessoas que compram skin em jogo e por aí vai. Outro ponto importante quando a gente fala de games é entender que ele não é um negócio de geração Z, assim, ou seja lá qual for a geração. Muitas pessoas me procuram com, pô, minha marca precisa falar com a geração Z, eu vou fazer algo em games. Pô, ótimo. A geração Z adora games, mas todas as gerações jogam hoje, né? Quando a gente olha a faixa etária, ela está distribuída igualitariamente praticamente em todas as gerações. E a gente fala, pô, mas o meu público, o meu produto, o meu projeto precisa falar com pessoas com mais de 30 anos. Tem só 12%. 12% de 128 milhões de pessoas é muita gente. E a gente consegue endereçar essas pessoas diretamente com o projeto ou com o influenciador. Isso faz que a gente chegue muito na conclusão de que games não são nicho nem território, assim. E durante bastante tempo a gente encara games como nicho. Pô, preciso falar com esse nicho. Como é que eu falo com esse nicho? Eu quero entrar nesse território. Não, jogos são mainstream. Jogos são extremamente populares. Não tem como a gente tratar isso como nicho. A prova disso é o Emicida fazendo show no Fortnite, a Anitta virando o personagem do Free Fire, o Snoop Dogg entrando para a FaZe Clan, que é uma organização de esportes americana, e o Gaules transmitindo a Fórmula 1. Não porque ele quer, mas porque a Fórmula 1 precisa que o Gaules transmita para ela conseguir conectar com um jovem brasileiro hoje. Outro número interessante, o Fortnite, na crise da Ucrânia, ele pegou uma semana da loja de skins e dedicou esses lucros à Ucrânia. Isso fez com que eles doassem 474 milhões de reais para a Ucrânia durante essa semana. E na lista de países que mais doaram dinheiro, o Fortnite é o terceiro. Só para a gente ter uma noção do movimento que a gente está falando dentro da indústria até hoje. E já dá para ter uma noção de quanto o Fortnite fatura por semana vendendo skin virtual. Então, muito além de grandes números, a gente entende que games estão redefinindo a forma que a indústria faz entretenimento. Assim, games são o futuro, games são o presente do que é o entretenimento hoje. E mais algumas informações que fazem a gente acreditar muito nisso. Games estão redefinindo a excelência em storytelling. Isso fica claro quando a gente vê o Arcane ganhando o Emmy. O primeiro Emmy de animação do Netflix foi com Arcane, a série baseada em LoL. The Last of Us virando a maior aposta da HBO hoje, adaptada dos games. E recentemente todo mundo viu o hype e o flop que foi Cyberpunk 2077, mas o Keanu Reeves estava lá. E recentemente eles lançaram uma série no Netflix chamada Edge Runner. E depois que essa série saiu, eles venderam 3 milhões de jogos em 2 semanas seguintes, mostrando que hoje a gente tem a capacidade de ter o entretenimento integrado de um jeito que só game pode fazer. É game, é cinema, é música, é evento e por aí vai. Hoje os games têm as maiores premiações. Para quem conhece, o The International é a premiação do Dota, o Campeonato Mundial do Dota. E ano passado eles deram 200 milhões de reais de premiação. Isso é mais que a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro juntos. E a Libertadores, os 3 maiores campeonatos que a gente disputa hoje. E a Copa do Mundo do Fortnite, em 2019, deu 11 milhões para o Buda, um jogador de 16 anos que jogava Fortnite A2. Ele ganhou sozinho 11 milhões de reais. E games estão redefinindo uma nova visão de colaboração. Também trazendo o Fortnite como exemplo, o maior evento online que já existiu foi o show do Travis Scott no Fortnite, assistido por 14 milhões de pessoas simultâneas. Estavam ali, ao mesmo tempo, assistindo o show do Travis Scott. E hoje, no Fortnite, é o único local que você vai conseguir jogar botar no seu squad o Batman, o Homem-Aranha, o The Rock e o Marshmallow. Muito por conta de que existe uma visão de negócio que nenhuma indústria consegue fazer. Você tem noção que no Fortnite, que é um jogo da Epic, você consegue jogar com a Jinx, que é um jogo da Riot. E eles fizeram todo esse esquema de licenciamento, e tanto a Epic quanto a Riot ganham dinheiro com essa venda de skin.
que outro segmento a gente consegue ver esse tipo de integração que, acima de tudo, prioriza quem está jogando, prioriza o público. E, com certeza, uma nova forma de assistir. Não sei quem assistiu o Major. Vocês assistiram o Major aqui ontem? Foi duro, né? Mas, quem assistiu viu o que foi esse Major no Brasil. A forma como quem gosta de games e esportes torce é completamente diferente. Esse vídeo é um ícone para a história dos games, porque a gente vê torcedor do Vasco, do Flamengo, da Fúria, do MBR, da Imperial, todo mundo junto, torcendo pelo time brasileiro que estava jogando, que no caso era a Fúria. Então isso traz uma visão de torcida que é imensurável, assim. Eu tinha feito essa apresentação na semana passada, não deu tempo de atualizar, mas tem um artigo em destaque no Washington Post, falando que o brasileiro levou games e esportes para um outro nível pela forma que ele torce. Isso ficou evidente aqui, isso fica evidente toda vez que o Gaules vai lá e bate um recorde de live. Quando a gente olha para isso, fica sempre aquela dúvida de, pô, mas é games ou é esportes? Principalmente quando a gente vai para esse lado de CS, e principalmente da parte que hoje eu estou envolvido com o Nobru e todas as frentes do fluxo. Esportes são games, games não são esportes, uma coisa está dentro da outra, né? Games são a parte toda de entretenimento que a gente conhece, esportes é a profissionalização dos jogos, games como profissão, games como entretenimento esportivo. Aqui a gente traz uma lista dos jogos mais jogados em termos de esportes, falando de mobile, PC e console. Essa lista aqui é consolidada. Modéstia à parte, a gente é a única empresa que consegue ter a apuração desses 3 dados em conjunto, porque são 6 fontes de pesquisas que a gente compra para conseguir chegar até aqui. Mas no mobile não tem novidade para ninguém. A gente tem o Free Fire como jogo mais jogado 3 anos consecutivos. PC e console, esse dado é super recente. Nos últimos 3 meses, o Fortnite pulou da 4ª colocação para a 1ª. Muito por conta de ter lançado o modo sem construção e porque ele também está disponível na nuvem, né? Então hoje você consegue jogar em PCs que antes você não conseguia jogar, hoje você joga pelo Xbox Game Cloud. Mas a gente tem aqui em PC o CS, o GTA, que é absurdo porque é um jogo de 12 anos, que tem 12 anos de idade, e na sequência League of Legends também. Uma coisa muito importante para quem cria projetos, seja para a marca ou que está pensando em entrar no universo dos games através de algum empreendimento ou linha de conteúdo, é olhar não só para os jogos que são mais jogados, mas para os jogos que são mais assistidos. E aqui o ranking é um pouco diferente quando a gente olha para os jogos mais assistidos. O GTA ele é o primeiro, ele está o ano inteiro liderando, muito por conta do GTA Online, do GTA RP, que é um fenômeno à parte em termos de entretenimento, que hoje é o jogo mais assistido do Brasil. Então, o ranking é semelhante, mas não é o mesmo. E uma coisa importante também para pensar quando a gente fala de games, a gente tem um pouco essa visão de que a Twitch é o lugar de game, né? E todas as outras redes têm menos, mas não faz o mínimo sentido pensar dessa maneira, porque games são mainstream. Se eles são mainstream, eles estão em todos os lugares. Então, quando a gente vai para o YouTube, e aqui tem um ranking da Twitch, de live, e aqui a gente tem um ranking do YouTube. É só para a gente ter uma noção da diferença de tamanho, embora a Twitch seja extremamente importante para os games, o primeiro jogo mais assistido da Twitch tem 53 milhões de horas assistidas. Quando a gente vai para VOD, que é Video On Demand do YouTube, o primeiro é o Minecraft com 201 bilhões de views. Bilhões. O Minecraft é o único termo a atingir 1 trilhão de views no YouTube. Não existe nenhum outro assunto que tenha 1 trilhão de views. Somente o Minecraft. E aí dá pra gente ter uma noção também do consumo de vídeo da indústria de games hoje. O vídeo do ano passado que tem mais views, tirando música, é a final do Mundial de Free Fire no YouTube. E o recorde de live é do Gaules. A dúvida que fica quando a gente olha esse monte de número, e aqui acho que tem talvez a audiência mais diversa de um evento, né? Tem gente que está olhando porque pensa em começar a jogar, pensa em começar um canal, talvez pense em fazer um projeto de marca, mas de maneira geral, independente do projeto, quando a gente fala de games, acho que existe não uma fórmula, porque acho que isso não faz o mínimo sentido de falar aqui, mas existe 3 coisas que a gente precisa pensar e entender, assim. Propósito, mensagem e o ecossistema, assim. Então, principalmente quando eu falo com as marcas, ou para um produto, ou para um projeto, é entender por que a marca ou produto quer fazer parte da comunidade e qual que é a função que ela tem lá, né? Não dá para você querer estar em games só porque eu mostrei esse monte de número aqui. Qual é o propósito de fato? O que você vai agregar na comunidade de verdade? Porque é isso que todo mundo vai estar olhando.
Definir qual é a mensagem, como é que isso vai ser contado para as pessoas, com que linguagem, com que tom, qual é o papel, como você vai contar isso para a galera. E, obviamente, entender esse ecossistema e de que maneira uma marca ou produto vai atuar ali. E quando a gente fala de ecossistema, a gente construiu uma visão de ecossistema gaming hoje, que ele vem de dentro para fora, começando com o que a gente chama de Gaming Heroes, que são os grandes influenciadores, times, streamers, é a galera que influencia todo mundo. Seguido para os hardcore gamers, que é essa galera que joga mais do que 10 horas semanais, e obviamente que influencia os casual gamers, que é quem ali uma vez por mês abre lá o Candy Crush, joga um pouquinho e faz parte desse ecossistema também. E satélite a tudo isso, a gente tem muitas e muitas maneiras de se entrar. Seja através das publishers, seja com as plataformas, com as ligas, os campeonatos, as lojas e varejo, os times e as organizações, os verticais e os PRs, os sites de notícia, as arenas, seja uma arena como a que está sendo construída no Pacaembu, que vai ser a maior da América Latina, ou as arenas de shopping, que é praticamente a volta das lan houses, as ferramentas, como o caso do Discord, as marcas de periféricos, que a gente considera parte desse ecossistema, né? Então a Razer, a Steam, e por aí vai. Os eventos, como a BGS, como a CCXP, e os criadores de conteúdo, que são a parte mais forte desse ecossistema, assim. Então, aqui é uma visão bem resumida de como a gente entende que as marcas precisam entender esse ecossistema para começar a se comunicar. E você, eventualmente, um criador de conteúdo ou uma pessoa que está buscando um projeto, olhar para esse ecossistema e entender com quem você pode colaborar dentro desse ecossistema. Aonde você pode estar, que locais essa marca pode estar presente. Pô, você vai lançar um produto e você acha que ele faz sentido para o público gamer. Olha para esse ecossistema e pensa de que maneira teu produto pode entrar aqui. Seja fazendo uma parceria, seja divulgando, seja comprando mídia, seja criando um produto junto, que é algo super possível com todas essas frentes. E a 3C hoje, a empresa na qual eu faço parte, ela é especialista em conectar essas pontas. É isso que a gente faz, seja com um influenciador, seja com uma organização, seja com uma publisher que quer fazer a parceria com alguém. Tá, mas e o metaverso, Paulo? Falou game, mas até agora não falou a palavra metaverso. Todo lugar que eu estou falando, as pessoas estão falando de metaverso. E acho que eu tenho 10 minutos, então vou passar um pouco corrido aqui. Mas não é novidade para ninguém. O termo nasceu há 30 anos atrás no livro Snow Crash. Vocês devem ter ouvido falar isso, provavelmente em algum painel aqui. O metaverso não é uma coisa, o metaverso, acima de tudo, é uma visão. Eu sempre gosto de mostrar o quão longe a gente está desse metaverso que as pessoas acham que a gente está, né? A gente olha para o jogador número 1 e fala, pô, mas e aí? Aí o comparativo que eu faço é que o óculos que a gente tem hoje, que é o Quest do Facebook, ele é o 14 bis, assim. E no futuro a gente vai ter esse avião aqui, que eu não sei o nome dele, mas eu pesquisei avião mais moderno do mundo, e aí era esse. Eu coloquei ele aqui. E o que a gente vai usar aqui a gente não sabe. E às vezes a gente fica achando que vai ser algo parecido com isso aqui, mas eu garanto para vocês que muito provavelmente não vai ser assim. Então é sempre bom, importante a gente olhar para isso e entender o quão distante a gente está. Às vezes eu acho que a mídia faz parecer que a gente está muito perto desse mundo do jogador número 1. Acho que a gente não está, mas paralelo a isso tem muita coisa acontecendo. O problema, mediaticamente falando, é que a gente tinha vários nomes para as coisas em 2020. E em 2022 agora a gente chama tudo de metaverso, assim. É sempre isso, né? A gente falava... O jogo online agora é metaverso. Realidade virtual, metaverso. Realidade aumentada, metaverso. Realidade mista, metaverso. Um avatar 3D, metaverso. Então, qualquer coisa hoje virtual, interativa, a gente está chamando de metaverso e aí causa um certo frustração, porque a gente espera que várias coisas sejam jogador número 1 e elas não são. A minha empresa fez um estudo chamado Into the Metaverse, que é uma apresentação gigantesca de mais de 1 hora. A gente fez um deep dive em mais de 50 plataformas e falou com os fundadores dessas plataformas para entender como elas estão hoje. E eu vou fazer uma versão super resumida em 5 minutos de o que a gente descobriu nesse estudo e quais são as plataformas que a gente tem estudado e desenvolvido hoje. O primeiro ponto é a gente entender que existem vários tipos de metaverso, né? O metaverso não é um lugar, eles são diversas plataformas. Entre elas, os jogos online geridos pela comunidade são as plataformas de metaversos mais consolidadas, como o caso do Fortnite, do Roblox e do Minecraft. A maioria das plataformas que estão sendo lançadas hoje, se elas tiverem muita sorte, daqui a uns 3 anos elas vão estar aqui, assim, em termos de maturidade e principalmente em termos de usuário. Roblox hoje divulgou na semana passada, no relatório de investidores deles, que eles têm 63 milhões de DAOs, que é usuários ativos diários. 65 milhões de pessoas entram no Roblox todos os dias. Isso é mais do que toda a Web3
combinada, multiplicada por sei lá quantas vezes. A gente tem os mundos virtuais geridos por desenvolvedores, que é o caso do Horizons do Facebook, e é o caso do Second Life, que ele ainda existe. A gente viveu esse hype lá atrás, mas eles são mundos virtuais, não são jogos. E isso compõe essa primeira parte, que são as plataformas que são mais gaming, as plataformas que são mais social. E a gente agrupa isso e entende que são metaversos da Web 2.0. É o metaverso como a gente meio que sempre conheceu. Quem jogou Tibia, Habbo e diversos outros jogos, não tem nada tão diferente aqui, a não ser algumas evoluções de sistema. E acima disso, a gente tem os metaversos da Web 3, que são os grandes culpados por todo esse hype e é, obviamente, quem vai levar a gente para um outro nível. E aí aqui a gente tem dois tipos. Os mundos virtuais, geridos pela comunidade, como o caso do Decentraland e do Sandbox, são os mais famosos. Os jogos online geridos pela comunidade, que são os crypto games e os Web3 games, como o caso do Axie Infinity. Algumas pessoas ganharam muito dinheiro, outras pessoas perderam muito dinheiro. Não sei em qual grupo vocês estão. E aqui a gente monta basicamente esse mapa. Do lado de cima a gente tem as plataformas Web3, que obviamente são esse futuro, por usar de toda uma visão de blockchain, que vocês devem ter outros papos aqui que sabem muito mais do que eu. E do lado de baixo as plataformas que vão para o lado de Web 2.0, de jogos e de mundos virtuais. E a gente cai nesse mapa aqui. Essas são as principais. Tem pelo menos umas 100 plataformas aqui com mais de 1.000 usuários, que a gente já considera uma plataforma para ser estudada. E é isso que a gente estudou nos últimos tempos para entender o tamanho de cada uma. Mas, como eu falei, eu tenho só 25 minutos. Mas se eu fosse dar uma dica para vocês, estudem essas 3 plataformas em específico, Fortnite, Roblox e Decentraland. São as plataformas que hoje a gente tem desenvolvido projetos por acreditar muito na estrutura de cada uma delas e no tamanho de cada uma delas. O Sandbox, com certeza, é a mais estruturada, mas é a mais distante hoje. Assim. Como eu trago uma visão muito de criadores e de marcas, o custo do Sandbox faz com que a gente não recomende ele, principalmente para marcas. Assim. Por isso que a gente recomenda, no caso de Web3, o Decentraland, que é o mais acessível de todos, nesse caso. Mas, em termos de longo prazo, o Sandbox é a que eu mais acredito. Bom, em meio a tanta teoria, uma visão bem prática. Vou terminar aqui deixando 6 pontos sobre metaverso, na qual eu... Mais 5? Eu já acelerei muito aqui, mas a gente pode abrir para perguntas, se for possível, tá? Em meio a tudo isso, 6 coisas que eu acredito bastante para quando a gente for olhar para metaverso. É bom, não acredito em guru de metaverso, especialmente aqueles que jogam menos de 10 horas. Embora eu traga uma visão aqui de tudo que eu estudei, isso aqui tem uma validade muito pequena. E se eu for falar daqui 3 meses, eu provavelmente vou falar outras coisas, porque é assim que é. Então, desconfiem bastante de quem chega com todas as respostas, porque provavelmente a pessoa não tem. A maioria das experiências de marca no metaverso não tem nenhum resultado além de PR, além de notícias. Muito do que a gente vê é simplesmente notícia, notícia, notícia e pouco usuário de fato. Então, hoje você pega plataformas que têm menos de 20 mil usuários ativos no mundo inteiro, levantando bilhões de dólares baseado em especulação. O terceiro ponto é criar uma experiência no metaverso não é mais simples do que no mundo real. Essa é uma coisa que eu falo principalmente para as marcas que pretendem criar experiências imersivas de metaverso, que não é mais simples do que fazer uma festa, do que fazer uma ativação em um evento. Assim. Às vezes a pessoa vai lá, ela cria um ambiente virtual e fala, pô, pronto. Não, pô, você precisa pensar como é que as pessoas vão saber que isso existe, como é que elas vão para lá, quando elas chegam, o que acontece, quando elas saiam, o que acontece. E muitos dos ambientes virtuais, eles são pensados simplesmente, vamos fazer um lugar 3D aqui que comunica alguma coisa e, pô, por que não bombou? Pô, pelo simples fato que se você é um evento muito legal e não avisar para as pessoas que ele está acontecendo, ele não vai ser legal. Quarto, e aí ficando um pouco mais positivo, games são um metaverso desde dos MMOs, as consultorias só não tinham descoberto isso, a gente só não tinha tantas notícias por aí. Então, tudo que a gente viveu lá com, de novo, Tibia, Habbo, World of Warcraft, todo mundo que jogou online numa visão de construção de personalidade, sabe que os conceitos de metaverso hoje são muito semelhantes a esses. Em alguns casos, são até graficamente inferiores, como o metaverso do nosso amigo Zuckerberg. 5, a gente tem 92 milhões de brasileiros que visitam o metaverso toda semana, só que eles não usam esse nome, né? O meu irmão joga Fortnite todos os dias, ele não sabe o que é o metaverso. Mas ele se conecta com os amigos dele e a conta dele do Fortnite é mais importante do que praticamente todas as outras coisas que ele detém. Esse não é meio que o conceito do metaverso? Então, só para a gente, às vezes, ficar nessa dúvida de, pô, é ou não é? Sei lá, pouco importa, contanto que as pessoas estejam lá. E 6º,
o metaverso é agora, seja no Fortnite ou no Decentraland, se ele for criado com e para a comunidade, ele vai dar certo, assim. Acho que mais importante de escolher a plataforma é saber que quem vai saber criar isso é quem está lá, e é o discurso que eu carrego bastante em todos os projetos que a gente faz. A 3C, que é a minha empresa, a gente não entra em projetos sem ter pessoas de dentro da comunidade criando com a gente. Então, todos os projetos que a gente está envolvido hoje, ou tem alguém da empresa que faz parte da comunidade, ou a gente traz como parceiro para a gente conseguir desenvolver isso. E é isso. Tenho mais algumas coisas aqui, mas eu não vou passar porque é muito longo. E esse é meu último slide. Se der tempo, eu queria abrir para perguntas, porque eu imagino que deve estar... Foi tudo muito rápido, desculpa, mas é que eu tinha só 25 minutos. Valeu. Alô, alô, aí. Tudo bom? Boa noite. Beleza, cara? Cara, assim, eu venho falando isso no meio dos investidores há muito tempo. Aí eu criei, tipo, o que você fala aí é a minha visão perfeita do negócio. Eu tenho uma startup hoje que ela conecta a galera do mercado de investimento em startups para o mercado gamer. E hoje meu propósito, você falou de propósito, meu propósito é levar dignidade e renda para os gamers. Esse é meu propósito. E eu consegui, né, colocar isso na cabeça da galera, consegui encontrar gente boa. Você tá falando muita coisa aí que tem muito a ver com o que eu falo, velho. Foi esse cara que me trouxe aqui, porque ele sabe do meu propósito. Ele é da Campus Party e falou, Marco, vai lá escutar o cara lá. Eu nem sabia que você estava aqui, mas nem é pergunta. A gente precisa conversar bastante. Pô, vamos aí, cara. Só chamar. Eu até queria pedir, se puder colocar o meu último slide aqui, tem todos os meus contatos aqui, eu passei muito rápido. Mas vamos falar assim, cara, se você estiver por aí... Se puder deixar em tela cheia. Bom, mas aqui são meus contatos, tá? Meu e-mail, o meu Instagram, que é o lugar mais fácil de falar comigo via DM, e o meu usuário do Fortnite, se alguém quiser jogar também. Você estava falando que jogos são comunidades, né? Faço parte de alguma comunidade de game, né? Eu vi que no Fluxo, você trabalha no Fluxo, né? Tem como as marcas relacionam com vocês com a questão de comunidade. Eu sei que, por exemplo, como eu sei que minha marca está sendo bem exposta, né? Por exemplo, se o Nobru sair do Fluxo hoje, por exemplo, como eu sei que a sua comunidade é do Nobru e não do Fluxo, sabe? Essa separação. Por exemplo, igual tem no CS com Fallen e tal. Como fazer essas empresas entrarem ali na comunidade mesmo e não só, tipo, só enquanto eu estou com você ou coisas assim, sabe? Cara, a gente tem bastante ferramenta e a gente começa muito com uma visão estratégica de como as marcas devem se comportar no cenário. E a gente utiliza muitos dados para conseguir entender por onde as conversas da marca estão. Assim, enquanto a marca tem uma conversa associada, por exemplo, somente a um atleta ou time, ou quanto ela está entrando na comunidade de fato. Assim. Essa é uma das métricas que a gente tem, assim, que é medir o quão aceito a marca está sendo pela comunidade, pelo que ela está fazendo com a gente. E aí depende de projeto para projeto, cara. Tem marca que está muito cravada com o Nobru e com o Fluxo, e naturalmente a imagem da marca está associada a isso a mais. E tem outras que a gente faz projetos que independem de um talento, por exemplo. Então, o Next, especificamente, ele tem o Nobru como embaixador de marca e ele está no Fluxo. Mas ele tem um outro projeto chamado Ela Faz o Game, de incentivo ao esporte feminino, que não está associado a nenhum grande talento, justamente para buscar essa métrica. Então, uma das coisas que as marcas se preocupam, e a gente também, de como é que ela constrói uma plataforma de longo prazo para, independente dos assets, porque a horas eles estão em alta, mas no futuro eles podem não estar, ela consiga ter uma imagem junto à comunidade e consiga trafegar em diversas áreas. Tá bom. Oi, boa noite. Eu queria saber se você já conhece artistas que fazem arte digital no metaverso com o Oculus Quest. E se isso tem espaço no futuro, sabe? Tanto para imersão, imagina, por exemplo, desenhar um jardim e colocar para uma pessoa ver, olha, esse foi o jardim que eu pintei para você, sabe? Já tem gente fazendo isso? Isso vai vir? Putz, eu vi poucas obras desse tipo, mas uma das coisas que eu acredito demais é pegar artistas que já têm uma visão artística consolidada e trazer a migração desses artistas para uma tecnologia dessa seria algo muito interessante, assim. Acho que tem toda uma curva de aprendizado muito grande,
mas seria muito importante, acho, para uma visão artística de metaverso, assim. Mas eu, particularmente, não conheço ninguém que eu olho e falo, putz, essa pessoa está fazendo um negócio de um outro nível, assim. Provavelmente deve ter, mas não está fazendo um bom trabalho de divulgar o que está sendo feito, assim, porque a gente tem pouca dessa visibilidade. Assim. É isso? Valeu, galera. Obrigadão, hein?